Bom dia a todos. Vamos começar o culto com uma oração. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por tua presença aqui em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco, Pai. E o Senhor tem nos dado a tua graça, a tua alegria, a tua paz. O Senhor tem nos dado, Senhor, tua compreensão. E também o Senhor tem nos dado, Senhor, o pão de cada dia. Obrigado que o Senhor nos supre. O Senhor, Pai, está sempre atento às nossas necessidades e ao nosso clamor, Pai. Queremos te louvar pelo teu amor grandioso, pela tua salvação, Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor não pensou duas vezes antes de mandar o Senhor Jesus Cristo para salvar a gente, Pai. Obrigado, Senhor querido. Também te peço que o Senhor possa abençoar este culto, abençoa aqueles que não puderam vir, Senhor, aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa curar nesse momento, o Senhor derrama a tua cura, que o Senhor possa, Pai, também abrir as portas de emprego, de trabalho para aqueles que necessitam, Pai. Que o Senhor possa também abençoar, Senhor querido, o concílio que está tendo lá em São Paulo. Que o Senhor possa abençoar todos que estão lá também. Nós queremos te agradecer por este momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar de pé para louvar o Senhor? Santo, santo, santo. Say
Próxima música é Luz do Mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Hoje a gente tem várias músicas aqui que todas elas a gente está louvando e adorando o nosso Deus. Que só Ele é digno. E a gente às vezes não entende, né? Tudo o que acontece, ou a maior parte das coisas a gente não entende, nem porquê, nem como. Mas a gente sabe que a nossa vida está nas mãos de Deus. É Ele quem guia nossos passos, é Ele quem guia nossa família, né? É Ele quem cuida de nós. Amém? Minha vida eu rendo a ti, aos pés da cruz, onde estou, tudo que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar
as minhas mãos purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Aqui estou rendido a ti. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Aqui estou rendido a ti. Eu sou teu e tu és meu. Aqui estou rendido a ti. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre clamarei. Faz em mim teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre clamarei. Faz em mim teu querer. Aqui estou rendido a ti. Eu sou teu e tu és meu. Aqui estou rendido a ti. Eu sou teu e tu és meu. Aqui estou rendido a ti. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre clamarei. Faz em mim teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre clamarei. Faz em mim teu querer. Amém. Próxima música, vamos trazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor?
Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Começo. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Mauro, levanta a oração, por favor. Amém, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
pode se sentar. Pastor Sérgio. Bom dia a todos. Bom dia também às pessoas que nos assistem online. Que a graça do nosso Deus esteja com cada um de nós nesta manhã, enquanto nós meditamos sobre a palavra do Senhor. Antes de prosseguirmos, vamos nos colocar novamente diante do Senhor em oração. Eterno Deus, nós te agradecemos pela oportunidade tão preciosa que nós temos de nos reunirmos na tua presença, de elevar, Senhor Deus, as nossas vozes, louvando o teu nome, colocando o nosso coração na tua presença em adoração, Senhor, porque o Senhor é digno. Ministra, Senhor Deus, a tua palavra a cada um de nós nesta manhã, para que as nossas vidas, Senhor Deus, sejam transformadas cada vez mais na semelhança de Cristo Jesus, e o Senhor possa se alegrar em nossas vidas. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos, capítulo 4 e capítulo 5. Nós vamos ler os Atos 4, 32 e Atos 5, 1 a 5, né? Para servir de base para o nosso estudo nesta manhã. Atos 4, 32. Atos 4:32, a palavra de Deus nos diz o seguinte: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Pulando para capítulo 5, versos 1 a 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua, e depois de vendida o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Domingo passado nós tivemos uma mensagem desafiadora sobre a relevância da comunidade, como nós devemos nos comportar nessa comunidade. E o melhor exemplo que nós temos de comunidade está no início do livro de Atos, né? Da maneira como eles viviam, da maneira como eles tratavam um ao outro e da maneira como eles propagavam a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Existe uma relevância grande na comunidade, ou sobre a comunidade. Por que ela existe?
às vezes eu fico pensando que com o decorrer do tempo e com o hábito de fazer as coisas, de repetir várias vezes a mesma coisa, a gente acaba acostumando e acaba não ligando mais, não dando a devida atenção para as coisas que acontecem à nossa volta. O corpo de Cristo, ou a igreja, é formada por pessoas de diferentes culturas, personalidades, escolaridades, existem grandes diferenças. Mas todas essas pessoas têm algo em comum, que é a vida em Cristo. Nós ouvimos muitas vezes que Deus nos salvou, não para vivermos isolados, né, como um eremita, mas para vivermos em comunhão. E igreja é exatamente isto, é uma comunidade de pessoas salvas por Jesus Cristo. Então, através do Evangelho e através da vida ou das cartas apostólicas, nós aprendemos que a finalidade do Evangelho é guiar as pessoas para ter comunhão com Deus e também para ter comunhão uns com os outros. Eu já conheci pessoas que dizem assim, eu aceitei Jesus Cristo, mas eu não pertenço a igreja nenhuma. No começo eu achava interessante ouvir essas coisas, mas pensando bem do ponto de vista de Atos, do ponto de vista bíblico, eu tenho as minhas dúvidas. Cristo entregou a sua vida, Ele deu a sua vida pela igreja para formar um povo, e a gente não pode viver como um eremita sozinho. Está em voga, né? Muitas pessoas dizem assim, Cristo sim, igreja não. Porque olham para a igreja, olham a vida institucional da igreja e dizem, a igreja é cheia de problemas. Mas nós não devemos pensar assim. Devemos pensar do ponto de vista de Jesus. Jesus olhou para a igreja, amou a igreja e deu a sua vida. Por isso, é preciso manter comunhão com Deus e também manter comunhão uns com os outros, né? O apóstolo João, ele foi bastante incisivo. Você fala que você ama a Deus, mas se você não ama o seu próximo, você é um grande mentiroso, né? E muitas vezes a gente joga isso no lixo, né? A gente não dá muita importância para isso. Mas nós temos que obedecer à palavra de Deus. A comunidade cristã, ela desfruta de uma unidade, porque tem Cristo como centro. E esta unidade é realizada pelo Espírito de Deus que habita em nós. Nós não estamos falando de uniformidade, é difícil obter uniformidade, mas a unidade é possível. E as pessoas regeneradas por Cristo e que estão em Cristo podem vivenciar esta unidade, né? Eu achei maravilhoso como Paulo expressou o sentimento, o sentido de unidade, quando ele escreve a sua carta à igreja de Corinto, lá na primeira carta de Corinto, capítulo 1, capítulo 1, verso 10, né? Tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. E para conseguir isso, só é possível mediante a operação do Espírito de Deus que está em nós. Ouvimos várias mensagens sobre isso, né? Mas sempre é bom, sempre é oportuno nós relembrarmos disso. Então, a importância, a relevância da comunidade é porque Cristo deu a existência a essa comunidade, a igreja. Ele deu o seu sangue. Por isso, a igreja tem algo de valor. E muitas vezes a gente deixa de congregar. Muitas vezes a gente deixa de congregar. E a Covid andou piorando essa situação. Eu tinha lido um artigo quando começou a Covid, dizendo que a vida da igreja após Covid vai ser muito diferente. Muitas pessoas não vão retornar.
E cita uma série de situações. E o pastor que escreveu sobre isso é um pastor que é fundador de igrejas. Por isso, nós devemos sempre olhar para o exemplo deixado pela igreja primitiva, descrita no começo do livro de Atos. Mas também nós precisamos lembrar de que a comunidade cristã tem um objetivo planejado por Deus. A comunidade cristã, através do seu viver, do seu agir, das suas ações, ou através do seu testemunho, através do caráter que ela demonstra, a comunidade revela a presença de Deus, revela o poder de Deus no meio dessa comunidade. Foi assim na igreja primitiva, e por que agora vai ser diferente? Precisamos ter um testemunho poderoso de que nós pertencemos a Cristo Jesus. E esse Cristo Jesus faz diferença dentro das nossas vidas. Mas não somente isso, a comunidade cristã, ou melhor, Deus através da comunidade cristã, da Igreja de Cristo, ela está tornando a multiforme sabedoria de Deus conhecida diante dos poderes celestiais. Imaginem isso. Uma vez eu li um artigo, um estudo bíblico sobre a graça de Deus, e lá estava escrito assim, que os anjos tentam descobrir o que é realmente a graça de Deus. Mas os anjos nunca pecaram, quer dizer, os que estão com Deus, nunca pecaram. Por isso não conseguem entender o que é a graça de Deus. Por isso nós devemos ter um coração muito grato a Deus, por esta grande salvação que nós recebemos, sem merecer absolutamente nada. Nada. Se Deus pegasse toda a pessoa da face da terra e jogasse no inferno, Ele estaria fazendo a sua justiça. Mas Ele decidiu salvar pessoas. Decidiu salvar pessoas. Mesmo pagando um preço muito, muito, muito grande. Por isso, o ideal bíblico de comunidade nos desafia a empenharmos, a nos comprometermos, a nos envolvermos na vida dessa comunidade, na vida das pessoas que pertencem à família de Deus, todos juntos. É isso que nós precisamos fazer. É isso que o caminho do discipulado nos ensina, a vivermos em comunidade, servindo uns aos outros, servindo a Deus. Mas comunidade implica em relacionamentos. E relacionamentos podem causar complicações, relacionamentos podem causar feridas. Todo contato humano não é perfeito. Todo relacionamento humano não é perfeito. Ela causa feridas em algum momento. Mas uma coisa importante que nós podemos encontrar dentro da comunidade cristã é que feridas podem ser curadas pelo amor. Feridas podem ser curadas pelo amor. Por isso, restaurar relacionamentos e preservar a unidade é incumbência, é responsabilidade de todos nós, e não somente dos pastores
ou dos líderes. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente encontra algo muito interessante, uma linguagem interessante. Diz uns aos outros. Por isso, comunidade cristã é uma comunidade de relacionamentos. A gente não pode pensar assim, ele que se vire, eu sou eu. Precisamos uns dos outros. Por isso, a palavra de Deus nos diz o seguinte: amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Eu não vou citar os versículos bíblicos porque vocês já sabem isso. Perdoem uns aos outros. Perdoar é uma coisa que exige sacrifício e também muita coragem. Perdoar. Perdoar e esquecer. Esse dia eu estava pensando assim, muitas vezes nós erramos e chegamos diante de Deus, muitas vezes em lágrimas, dizendo: Senhor, poxa, fiz o que não devia ter feito, por favor, me perdoa. Só que perdoar os outros, que a gente vê, é complicado. Precisa de muita coragem para dar esse passo e perdoar e esquecer. Tem gente que fala assim: eu perdoo, mas fica relembrando aquilo na cabeça o tempo todo, né? Considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Isso vai contra os ensinamentos do mundo moderno. Ensinem uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Encorajem uns aos outros. Uma versão mais antiga da Bíblia diz: admoestem uns aos outros. Orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros. Existem tantas pessoas à nossa volta, nossos amigos, familiares, conhecidos, que precisam de oração. É preciso orar para que essas pessoas obtenham a cura que estão precisando, mas também eles obtenham a salvação de Cristo. Podemos orar por isso. Suportem uns aos outros. O suportar tem dois lados, né? Alguém faz algo que você não gosta e a palavra de Deus diz suportar, então eu vou aguentar firme. Só que não é bem assim. Suportar é ajude as pessoas, estenda a mão, seja um ombro amigo, é isso, suportem uns aos outros, levem a carga uns dos outros. Tem pessoas que vivem num estado de pesar muito grande, precisam de ajuda, a gente tem que estender a mão. Muitas vezes é preciso orar bastante por isso, mas também existem momentos em que a gente tem que suar a camisa, ajudar realmente. Então, levem a carga uns dos outros. Sujeitem-se uns aos outros, consolem e edifiquem uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Perdoem uns aos outros, já falei sobre isso. Lavem os pés uns dos outros. Sejamos humildes para ajudar as pessoas. Na mensagem do domingo passado, tinha um incidente muito interessante. Interessante, talvez não seja o termo adequado, mas um incidente que envolve um casal, Ananias e Safira. Eu estive pensando sobre isso. O que o pecado tem feito
dentro das igrejas. O diabo, ou Satanás, sabe que Deus depende da igreja para que o homem abandone o pecado. Porque a igreja tem que proclamar o Evangelho. E o Evangelho deixa bastante claro exatamente como nós somos por dentro, para mostrar que nós precisamos de Cristo. Então, a igreja está trabalhando arduamente para que o homem pecador se arrependa e volte para Deus. Por isso, o diabo tem na igreja o seu alvo especial. Ele ataca a igreja. E ao longo da história bíblica, ao longo da história da igreja, o diabo tem levantado falsos mestres para desvirtuar o ensinamento bíblico. E também tem influenciado pessoas, tem influenciado entidades para desvirtuar o pensamento cristão. Uma vez eu li num livro e fiquei assustado. O diabo, ele não precisa afastar o crente da igreja. Basta ele escorregar um pouquinho do caminho de Deus. E o desastre vai acontecer. E o diabo está trabalhando ativamente para mudar os pensamentos das pessoas. O pensamento da igreja para uma cosmovisão mundana. Que relativiza a palavra de Deus. A igreja primitiva, ela foi fiel ao Evangelho. Ela pregou fielmente o Evangelho. Pregou o Cristo ressurreto, chamando as pessoas para o arrependimento, para a conversão a Cristo e para a remissão dos pecados. Para que as pessoas tivessem uma nova perspectiva do mundo, do ponto de vista de Deus. É isto que nós precisamos, do ponto de vista de Deus. Se Jesus estivesse no meu lugar, ou se eu calçar os sapatos, se eu calçar as sandálias de Jesus, qual é o passo que eu vou dar? O pecador não seria desencorajado a deixar o caminho do pecado se a igreja não desempenhasse o seu papel. Por isso precisamos estar pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas o livro de Atos narra a história da igreja. E nós somos a continuação do livro de Atos. E a própria igreja, na época dos apóstolos, teve também seus momentos difíceis. A igreja primitiva foi atacada de fora para dentro. Quando os primeiros cristãos começaram a se reunir e o número de pessoas que se convertiam para Cristo começou a aumentar, houve uma pressão externa violenta por parte dos líderes judeus. E a perseguição começou. Muita gente perdeu a vida. Se nós olharmos para a vida dos discípulos, dos apóstolos de Cristo, para os 12, o único que teve morte natural foi João. Todos os demais foram assassinados, crucificados, foram enforcados, uma série de coisas que a gente não consegue imaginar nos dias de hoje. Mas a igreja também foi atacada de dentro para fora. E o capítulo 5 do livro de Atos, no seu começo, narra sobre Ananias e Safira. E no versículo 1 diz que Ananias tinha vendido uma propriedade
Sua esposa sabia do que tinha acontecido. Mas a Bíblia diz que o seguinte, vamos ler. Atos 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disto. Levando o restante, depositou, quer dizer, Ananias, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Ananias e Safira tinham vendido a sua propriedade, assim como fizeram alguns membros da igreja. E no versículo 3, diz que o diabo penetrou no coração deles, fazendo com que mentissem ao Espírito de Deus. E os versos seguintes narram o que sucedeu com Ananias e também com a Safira. Veio um julgamento de Deus. Eu estava pensando muito sobre esse incidente, né? Pensei outras vezes também sobre isso aí, né? Por que aconteceu um negócio desse? Né? Nesta manhã eu queria pensar junto com você sobre duas coisas. Primeiro, o que aconteceu com Safira e com Ananias? Por que aconteceu? Por que acabaram morrendo? Uma das coisas é que o pecado tem um efeito destruidor. O pecado tem um efeito destruidor. Romanos 6, 23 declara o seguinte: o salário do pecado é a morte. Mas lá no Antigo Testamento, quando Caim estava revoltado porque o sacrifício, a oferta dele não foi aceita por Deus, mas de Abel foi aceito, Caim estava transtornado. Aí Deus pergunta assim: Caim, por que você está desse jeito? Você sabe que se você fizer a coisa certa, você será aceito. E Deus fala para ele uma coisa que devemos guardar isso sempre em nossas vidas. Gênesis 4, 7. Eis que o pecado está à sua espera. Versão antiga diz: eis que o pecado está à sua porta. Está pertinho de você. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Eis que o pecado está à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Eu não sei se vocês leram o livro Super Crentes. Eu não lembro agora quem foi o autor. Mas a história do livro Super Crentes é sobre a história da igreja neopentecostal. E cita várias entrevistas de pastores, com pastores da igreja neopentecostal. E um desses pastores dizia assim: pregar sobre pecado, santidade na igreja, isso vai espantar as pessoas, isso não dá ibope. Eu prefiro 1000 vezes falar de prosperidade, de saúde, de dinheiro. Mas é aterrador a gente encontrar igrejas que deixam de pregar contra o pecado, porque isso afugenta as pessoas. E qual será a consequência disso? Qual será a consequência disso? Por causa da grande misericórdia de Deus, talvez muitos pensem
que podem escapar da prestação de contas diante de Deus, mas isto pode ser um erro fácil de cometer. Todo pecado cometido e não confessado a Deus, mediante um arrependimento sincero, será solicitado uma prestação de contas naquele grande dia que a Bíblia chama o dia do Senhor. E eu fico pensando o que vai acontecer com as igrejas que não pregam o Evangelho de Cristo. Eu peço a cada um de vocês que orem pela Imelcamp. Orem para que, do púlpito desta igreja, o Evangelho de Cristo puro, a palavra de Deus sem distorção, continue sendo pregado. Uma outra lição que esse incidente de Ananias e Safira nos ensina é sobre a santidade de Deus. Nós somos brasileiros, e conhecemos muito bem o jeitinho brasileiro. Aquela frase que Gerson, o jogador de futebol, Gerson tornou famoso, né? De levar vantagem em tudo. Mas o Gerson, ele se arrependeu amargamente por ter feito aquela propaganda, cuja marca está presente até hoje, depois de muitos e muitos anos. É comum a gente ouvir falar de corrupções, de ofensas à moral e ofensas à justiça. Certa vez eu estava conversando com um seminarista, e ele disse um negócio interessante. Ele falou: Sérgio, sabe de uma coisa? Semana passada tivemos uma prova lá no seminário. E tinha pessoas fazendo cola na hora da prova. Eu falei: o quê? Pessoas que estão estudando para servir a Deus, se preparando para ser pastor, colando na prova de avaliação. Muitas vezes a gente ouve assim as pessoas comentando: não tinha jeito, tinha que acontecer. Não tem problema, isso é coisa muito pequena. Escuta, Deus é misericordioso, Ele vai perdoar. Entretanto, tudo isso é uma ofensa à santidade de Deus. E a saúde da igreja depende dela abraçar a realidade da santidade de Deus. Domingo passado o pastor mencionou uma coisa e vou repetir. A Imelcamp, a nossa igreja, está regularizando a documentação perante a prefeitura para ter o habite. A Imelcamp deveria ter feito isso lá no começo, mas por desconhecimento da lei acabou passando, tinha uma exigência a cumprir e o tempo passou mas nós estamos tentando corrigir agora. Nós estamos tentando corrigir. Não está fácil. Por isso, continue orando para que nós possamos resolver este problema da maneira correta. É para isso que estamos trabalhando, de regularizar toda a documentação. Existe uma palavra do Senhor: dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nós queremos fazer isso. Mas existe uma coisa mais pesada envolta em tudo isso. É a nossa submissão à santidade de Deus. Se nós não
agirmos da maneira correta, como Deus nos mostra o caminho, como nós vamos nos apresentar diante de Deus como igreja. E como igreja, estou dizendo, todos nós temos que dobrar os joelhos e orar para que Deus nos ajude a resolver isto da maneira correta. E quando a Bíblia fala que Deus é santo, precisamos entender o seguinte, que o seu amor também é santo. Certa vez, eu não sei porque tanta coisa, eu estou lembrando tanta coisa antiga hoje, desculpe, gente. Certa vez eu estava num estudo bíblico com alguns jovens, foi muito tempo atrás. Eu não lembro qual foi o assunto, mas falamos sobre várias coisas, sobre maldição hereditária, sobre soberania de Deus, alguma coisa assim do tipo assim. O assunto foi quente, discutimos bastante. E a conversa, no resumo, foi assim, ainda bem que Deus é Pai. Deus é amor. Eu falei assim, sim, Deus é Pai, Deus é amor, mas a gente não deve esquecer que Ele é Senhor, que Ele é Deus. Se não fosse num ambiente cristão, eu teria levado uma surra física muito grande. Num estudo recente que eu estava lendo, o pastor que escreveu esse estudo diz assim, Deus é Pai, Ele não é mais Senhor. Eu pensei, nossa, de onde ele tirou isso? Deus é Emanuel, Ele vive através do Espírito Santo em nossas vidas, mas Ele continua sendo Deus, o Deus soberano. E um dia nós seremos colocados na presença dEle para prestar contas, isso que o apóstolo Paulo fala. Então, Deus é santo, mas o seu amor também é santo, a sua justiça também é santa, a sua misericórdia é santa, o seu agir é santo. Por isso, quando Deus diz, eu sou o que sou, podemos entender que Deus é santo. Deus é possuidor de um grau de pureza absoluta, inclusive de excelência moral, que nós não temos condições nem sequer de imaginar o que seja isso. Também nós não podemos pensar que a santidade de Deus é um belo assunto teológico para ser estudado. Dá para filosofar à vontade sobre a santidade de Deus. Na realidade, a santidade de Deus é algo tão importante para a vida de cada pessoa na face da terra, especialmente para as nossas vidas como cristãos. E como cristãos, nós deveríamos estar muito preocupados com a santidade de Deus. E não somente, sim, isso é verdade, concordar com isso, como sendo algo que a gente tem que guia as nossas vidas, que governa as nossas vidas. Na verdade é isso mesmo. Santidade é algo que deve guiar nossas vidas, deve orientar nossas vidas, deve governar as nossas vidas. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, diz a Escritura. Né? É isso que nós precisamos pensar. Certa vez um jovem recém-convertido, ele, entusiasmado com a vida cristã, ele chega para o seu pastor e diz, pastor, é o seguinte, qual é a condição mínima exigida para ser santo? O pastor, muito experiente, entendeu nas entrelinhas dessa pergunta
E responde para o jovem: queira ser santo, porque Deus é santo. Santidade deveria ser uma preocupação constante do cristão, porque Deus é santo. Efésios 1:4 diz o seguinte: porque Deus nos escolheu nele, quer dizer, escolheu em Cristo, antes da criação do mundo. Vejam só que maravilha! Antes que o mundo fosse formado, antes que os nossos tataravós e coisas mais ainda, nem sequer tinha nascido ainda, Deus já tinha escolhido em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Maravilhoso, não é? Por isso, santidade deveria ser algo irresistível na vida do verdadeiro cristão, porque o alvo da escolha de Deus é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Eu acredito que o que muitas vezes nós precisamos é de uma visão chocante, de uma visão revolucionária sobre a santidade de Deus, como teve o profeta Isaías. Isaías, ele teve a visão de Deus, o Senhor assentado no seu trono. E a glória dele enchia o templo. E Isaías viu os serafins voando acima do trono. Diante daquele cenário, daquela visão, Isaías, ele parece que um raio quebrou ele, partiu ele no meio, e ele se despenca, e ele teve a percepção. Olha só, Isaías, diante daquele cenário glorioso de Deus, ele teve a percepção de sua depravação pessoal e da depravação de Israel, seu país. Por que nós podemos perceber isso? Por causa do seu clamor, do seu doloroso clamor. Escutem só o que ele fala: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você já teve um momento na sua vida em que Deus mostrou exatamente como você é por dentro? Alguém? É claro que a gente não vai ter uma visão como Isaías teve, ou pode ser que tenha, mas talvez não tenhamos. Mas Deus tem uma maneira muito peculiar de revelar o que nós somos exatamente por dentro. E isso é doloroso. A gente não aguenta ficar parado, quieto, sem dizer: Deus me salva. Me salva. Por isso a santidade de Deus deveria ser algo irresistível na vida do verdadeiro cristão. Porque o alvo da escolha de Deus é que sejamos santos. É isso. Então, quando Deus se revela, quando Deus mostra aquilo que nós somos realmente por dentro, é assim que o pecador que se achega diante de Deus sente. Ele sente o horror do seu pecado, daquilo que ele cometeu, daquilo que ele é. Não só daquilo que ele fez, mas daquilo que ele é, diante da santidade de Deus. Aí, quando Deus se manifesta, a gente descobre quantos disfarces a gente tem. É como se Deus falasse assim: deixa eu descascar esta cebola, e vai tirando casca sobre casca, e a gente vai vendo exatamente como a gente é por dentro. Foi esta visão que Isaías teve. E que o Sérgio também teve algo muito parecido com isso. É horrível. A gente acha que é muito bom, a gente que acha tudo perfeito na gente, mas
diante da santidade de Deus, a nossa santidade ainda é uma sujeira. Porque Deus é santo. Por isso, até nós vermos como nós somos realmente por dentro, como Deus nos vê, né? É pouco provável que as coisas mudem à nossa volta. É pouco provável. Certa vez eu, lendo um estudo, encontrei umas palavras, eu registrei isso, né? Registrei isso. Tenho guardado isso no meu computador. Ocultar um pecado no coração diante de Deus, que é santo, 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 como nós acabamos de cantar, é como sentar sobre um barril de pólvora que está com estopim aceso e acreditar que não vai explodir. Portanto, buscar a santidade de Deus e viver de maneira santa é segurança para nós. Eu comecei a ler um livro do pastor Thomas Trevitan, acho que esse é o nome, né? Trevitan. Ele escreve sobre a beleza da santidade de Deus, né? Eu traduzi o texto do inglês para o português. Ele diz o seguinte: vivemos tempos em que é fácil ter uma reação alérgica à santidade de Deus. Veja o termo duro que ele escreve, né? Reação alérgica à santidade de Deus. São tempos de secularismo, de relativismo e subjetivismo. Não é de se admirar, então, que encontremos essa reação desagradável à incomparável majestade, soberania e bondade de Deus. Quando a cidade ficou sabendo do que aconteceu com Ananias e Safira, o pessoal ficou tomado de um temor muito grande. O temor de Deus, ou temor a Deus, é uma reverência incondicional e uma submissão à autoridade, à majestade, à bondade de Deus. É fundamental no temor a Deus reconhecer a santidade, a justiça e a retidão como complemento do grande amor de Deus, da misericórdia de Deus. Por isso é muito importante conhecer quem é o nosso Deus. Por isso, o temor de Deus é uma resposta do coração, da nossa vida, ao caráter revelado de Deus. Quanto mais nós conhecemos de Deus, do seu amor, da sua bondade, da sua justiça, da sua graça, do que Ele fez, de quem Ele é, como Ele é, deveríamos ter muito mais temor diante do nosso Deus e muito mais desejo de conhecer quem é esse Deus. Por isso, quando nós ouvimos falar sobre a santidade de Deus, do caráter de Deus, é preciso levar Deus de maneira séria. De maneira séria. Se nós ficamos maravilhados, né, com este Deus santo, este Deus grandioso, soberano, e na sua soberania Ele escolheu salvar a gente. Podia ter condenado, né, limpado a face da terra e começado tudo de novo, mas Ele não fez isso. Se nós ficamos maravilhados diante desse Deus santo, né, as palavras que Ele nos fala serão de grande e particular importância para as nossas vidas, né? E foi com muita propriedade que Cristo, né, ensinou aos seus discípulos naquela última noite. Ouçam o que Jesus disse aos seus discípulos.
Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 23 e 24. Temer a Deus significa reconhecer que Ele é um Deus que se ira contra o pecado, porque Ele é santo. E tem poder para castigar a quem transgride suas justas leis, tanto no tempo presente como na eternidade. Provérbios 9:10 nos ensina o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Salmo 111:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Esse temor baseia-se no conhecimento de que Deus é um Deus santo, cuja natureza inerente o leva a condenar o pecado. E agora? Quando Isaías teve aquela visão do Deus Santo, assentado no trono, resplandecendo em toda a glória, serafins voando sobre o trono, Isaías ficou quebrantado diante desse Deus Santo e disse: ai de mim. E quando Deus fala assim, quem eu vou enviar? Isaías não teve dúvida: Senhor, estou aqui, envia-me. Amém. Eu estou aqui. Vejam que maravilhoso. A resposta de Isaías diante desse Deus Santo. Poderia ter um monte de outros tipos de reações, mas Isaías diz: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Deus Santo, soberano, justo, poderia limpar a humanidade e começar do zero, tudo outra vez. Mas Ele não fez isso. O que a Bíblia nos ensina é que Deus é misericordioso. Jeremias escreveu: Deus tem prazer na misericórdia. Deus é longânimo. Ele tem uma paciência que a gente não consegue imaginar. Apesar de tudo que nós somos. E o que Deus espera é que a gente volte para Ele. Diga: Senhor, errei. Não sei como resolver a situação. Por favor, me salva. Deus espera que voltemos a Ele arrependidos. Porque Deus quer usar de misericórdia. Apesar da sua santidade, apesar da sua justiça, apesar da sua soberania, Ele ainda está usando de misericórdia. Por isso, Paulo escreve para os Efésios: vocês são salvos pela graça de Deus, não vêm das obras. É um dom de Deus. Por isso, Deus é um Deus que perdoa. Deus que perdoa. E para isso, Ele não se importou de sacrificar a vida do seu próprio filho naquela cruz, que tantas vezes nós pregamos na época da Páscoa. Mesmo custando a vida do seu próprio filho, mesmo que ele tivesse que sacrificar aquilo que tinha de mais precioso, Ele decidiu salvar o pecador, porque quer perdoar. E Ele espera a volta de cada pessoa para junto dEle. E Deus tem o poder, não somente de limpar os pecados, mas o pecado deixa cicatrizes violentas
na pessoa, mas Deus usa o seu amor, a pomada do amor, para acabar com as cicatrizes do pecado. Olha como Deus é grande. Olha como Deus é grande. Você tem um motivo para agradecer a Deus? Você tem realmente um motivo para agradecer a Deus por estar aqui nesta manhã? De tudo que foi falado nesta manhã, queria que guardasse apenas este pequeno resumo. Que a nossa igreja, que é a Melcamp, seja a comunidade onde verdadeiramente os feridos recebem tratamento e os fragilizados recebem fortalecimento. Que a Melcamp seja uma comunidade onde a esperança de cada pessoa seja renovada, a fé em Cristo seja fortalecida e o amor seja a base da vida. Que a Melcamp seja uma comunidade onde todos lutam para preservar a unidade do Espírito de Deus. E sejam um em Cristo como Cristo é um em Deus Pai. Para que a maneira de viver, a nossa maneira de viver, seja um testemunho inegável da presença de Deus em nosso meio. E que Deus nos ajude a fazer isso. A sermos cristãos autênticos, sempre. E sabemos que se nós errarmos, e nós vamos errar, o apóstolo João diz assim, se nós errarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. Vale a pena ser um cristão? Eu aposto a minha vida nisso. E muitas pessoas apostaram a sua vida e continuam apostando a sua vida por causa de Cristo. Recebi há poucos meses atrás um e-mail do pastor Paquep de Mianmar, sempre falo dele. Numa das pregações dele, 2 famílias de muçulmanos se converteram para Cristo. Mesmo sabendo que vão ser perseguidos e poderão ser até mortos, aceitaram a Cristo. Porque vale a pena. Vale a pena. Vamos orar? Senhor Deus, nós te Senhor Deus, nós te agradecemos por nos amar com um amor eterno, cuja dimensão, Senhor, nós não temos condições de medir. Nós te agradecemos por estender a tua graça sobre nossas vidas e nos conceder tão grandiosa salvação. Nós te agradecemos por nos amar, ó Deus, de uma maneira tão especial, Senhor Deus. Eterno Deus e Pai, enche, Senhor Deus, o nosso coração com a tua graça. Renova, Senhor Deus, a nossa maneira de pensar, para compreendermos, Senhor Deus, a tua perfeita vontade em nossas vidas. Senhor Deus, concede-nos entendimento, sabedoria, graça, Senhor Deus, para compreendermos
aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, é aquilo que está reservado para cada um de nós, na eternidade, ó Deus. Guia os nossos passos, fortalece-nos no Teu caminho, para vivermos, Senhor Deus, conforme o Evangelho de Cristo. Para que nós possamos ser realmente sal da terra, a luz do mundo, Senhor, para que as pessoas à nossa volta conheçam Cristo Jesus, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por usar de bondade, graça em nossas vidas. Oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor Jorge, por favor. Recebendo a bênção. Então vamos orar e receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês durante o dia de hoje, nesta semana e também para todo o sempre. Amém e amém.